Este é o Insidecast, o seu podcast do Inside Cars. Insidecast. E ele tem o apoio de The Garage e betmais.com. Lothar, a gente conheceu você trabalhando na Audi do Brasil. Certo. Né? Quando a gente começou com a oficina motor, mas você vem muito antes da indústria automobilística, certo? Vamos fazer um apanhado rápido. Tá. O meu primeiro emprego foi como tradutor no planejamento de produção da Mercedes-Benz do Brasil, São Bernardo do Campo, em dezembro de 1975. Nessa época eu estudava na ETE, fazia eletrotécnica. Estas mãozinhas enrolaram motores elétricos, esses de que todo mundo fala hoje e tal. Eu enrolei um motor desse na prática profissional. Fez induzido mesmo. Nós fizemos o enrolamento na mão, pegamos o motor lá, a carcassinha dele, pelada, o professor Lúcio, cara, gente fininha. Isso década de 70. Isso foi. 72, 73, 74, nessa época eu estava na ETE. Aí eu fiquei com uma ansiedade de comprar carro e trabalhar e não sei o quê. Me transferi para o último ano de eletrônica. Então, não é? Eletrotécnica, altas tensões, altas correntes, resistências de materiais, estiramento de fios. Você precisa botar aquelas torres para transmitir energia. Sim. E aí eu terminei esse curso técnico com eletrônica. Então, mexendo com os televisores, rádios, transistores, miliampere, 3,2 volts, disparadores, corretores de fase, etc., etc., que por acaso é o que todo mundo está falando hoje, né? Uhum. Por acaso. Por acaso. Olha. Então, eu aprendi como funcionava um computador quando era a válvula. Nossa, Dentro da Mercedes, na computador área aval. de planejamento de produção, tinha uma ala que tinha computadores que faziam mais ou menos um terço do que faz isso aqui, Aham. com 200 ar-condicionados, para manter aquilo tudo a 20 graus para não explodir, e que faziam um pouquinho mais que as 4 operações numa certa velocidade. Então, todas as fichas de planos de produção, liberações de peças, de onde elas vinham, como eram construídas, se eram de terceiros, fabrico interno, etc., etc., eram preenchidas fichas com aquelas folhas verdes e brancas. Aquilo era entregue para 2 moças muito simpáticas que trabalhavam lá, que digitavam isso naquelas fichas perfuradas. Aham. E essas fichas perfuradas iam para baixo em caixotes, para essa ala, onde os computadores então faziam A leitura. o rebuliço eletrônico deles para que todos os departamentos responsáveis por compras, disposição de materiais, produção, recebessem as peças corretas na hora certa para o caminhão ser montado. Minha nossa Cara, senhora. que sensacional ter participado disso, né? Pois é, eu fiz a tradução É de revolucionário. um monte de manuais técnicos, de ferramentas, máquinas, ferramentas, prensas, etc., etc., que estavam vindo da Europa para cá ou sendo produzidas no Brasil e estavam começando a ser utilizadas nos processos de produção da Mercedes. Minha nossa senhora. Meu pai foi pioneiro da indústria automobilística no Brasil. Ele, por exemplo, ciceroneou, ele formou-se em engenharia mecânica na Alemanha, pré-guerra, estava lá, nascido lá, foi criado no Brasil e teve que participar da guerra lá, né? Por acaso, os meus avós maternos moravam próximo à fronteira com a França. Aham. Então, quando começou o conflito, eles tiveram que sair de lá e foram acolhidos na casa onde meu pai morava como estudante. Então, vocês tomem muito cuidado, porque eu sou fruto do nazismo. Olha, hein? Ué. Bom, né? Se não fosse o conflito, bom, meu pai criado no Brasil, no sul do país. Quando chegou na idade de fazer curso técnico em engenharia, não havia escolas lá no sul do Brasil. Ou ele viria para São Paulo, ou ele iria para o Rio de Janeiro.
Aham. ou iria para a Alemanha. Como nós tínhamos ainda parentes na Alemanha, meu avô falou, manda o garoto para lá. O seu avô, desculpa, seu avô veio pro Brasil. Em 1923, Qual da Primeira Guerra? ele passou pela Primeira Guerra Mundial lá, 14 e 18. O meu pai nasceu em 20, já pós-guerra, e o meu avô queria se expandir. Ele era ferramenteiro, veio para o Brasil, acabou indo para Rio do Sul, que fica bem próximo de Blumenau, entrou no Brasil pelo Itajaí, como grande parte dos alemães, e montou uma oficina na rua 15 de Novembro, em Rio do Sul, que eu ainda tenho foto dela, que recentemente é que aquilo foi derrubado e virou prédio. Então ele escreveu para o irmão dele assim, querido irmão, agora eu tenho aqui uma oficina, forja, alojamento e vestiário para os funcionários e a nossa casa. O terreno tem 18 metros e meio de frente por 2.500 de fundo. Minha Nossa Senhora. A turma comprava essas tripas. É literalmente uma tripa, É uma né? tripa, ela ia da rua até o rio, né? Era um... 2,5 km por 18 metros. Pois é, então nesses 18 metros e tanto dava para construir a oficina, tudo direitinho, ainda um pomarzinho. Um pomar... Pomarzinho de 2,5 km. E esse mesmo meu avô, uma outra parte da história, depois que vieram para São Paulo, ele montou aqui ele fabricava desde engrenagens para relógios, aqueles relógios de bolso, até rodas de trem. Ele torneava, retificava, fazia lá na oficina dele. Bom, em 1937, meu pai foi para a Alemanha, começou a estudar lá. Em 1939, o meu avô começou a escutar que na Europa O bicho tava pegando. as pessoas estavam andando com pedra no bolso, né? Vendeu tudo que tinha aqui, metade deixou aplicado numa empresa de investimentos de Joinville, a outra metade ele levou para a Alemanha, alugou um galpão, colocou máquinas dentro, começou a produzir, tem que viver, né? Aham. Numa cidade chamada Hamm, H-A-M, como comecinho do Sim, hambúrguer. sim. Tá. Ou do Hamilton. Só que Hamm era na época em que a guerra começou a ser efetiva, uma dos principais pontos da indústria metalúrgica alemã. Então não preciso nem dizer quais foram as primeiras cidades que foram bombardeadas na Alemanha, né? Então perdeu tudo lá também. Legal. Caramba. Muito bom. Mas é o que já deixado acontece. aplicado o dinheiro. Enfim, o meu pai conheceu a minha mãe, em consequência, se gostaram, se prometeram. Meus pais, dois jovens bem doidos, né? Em 42, imagina isso. O meu pai no exército e minha mãe voluntária na Cruz Vermelha. Sim. Se casaram numa cidade chamada Metz, M-E-T-Z, Metz, que era domínio alemão na época, mas é na França. Aham. Tem uma catedral no meio do Alsácia. rio ali, e eles se casaram ali em 42, em 6 de novembro de 42. O meu pai deu um beijinho No meio da guerra. na mão da minha mãe, porque ele tinha um dia para casar e voltou para o fronte. Esteve na Rússia, foi capturado pelos americanos, etc., essa coisa toda. Eita. Mas, de antemão, quando conheceu minha mãe, enfim, ele dizia que sempre dizia que queria voltar para o Brasil. Então, em 1949, com o meu irmão mais velho embaixo do braço, chegaram aqui pelo Itajaí novamente. Inicialmente ficaram lá em Blumenau. Foram acolhidos lá por uma família desconhecida, uma tal de família Schürmann. Já ouviu falar, não? A minha mãe, por acaso, minha mãe que vai fazer 100 anos agora, em 28 de março, Olha que beleza. é madrinha da irmã gêmea do navegante Schürmann. Cara, que sensacional esse Vieram todos juntos, era o pessoal que estava morando por ali. Que sensacional. Né? Então tem a gente tem essa ligação com o Sul ainda.